Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática? Começamos um novo capítulo, capítulo 3 da página 56, que fala sobre estatística. Mas antes, nós vamos observar essa imagem da abertura do capítulo 3. Vamos fazer a leitura dessa imagem. Do que está sendo retratado nela? E da mensagem que essa imagem passa para todos. Um ambiente marinho, um ser vivo e um objeto de plástico. Vamos lá. Qual é o animal que aparece na foto? Cavalo marinho. Onde vive esse animal? Mares, oceanos. O que o animal está carregando? Esse animal está carregando uma haste de plástico. Uma haste de plástico de higiene pessoal. O objeto que o animal está carregando faz parte do ambiente que ele vive? Faz parte desse ambiente? Não. Esse objeto não faz parte desse ambiente. Como você acha que esse objeto foi parar no mar? Como? Como será que ele foi parar no mar? Por meio da poluição. Sim, da poluição. O lixo que o ser humano produz não foi descartado corretamente. Acontece isso quando não é um descarte correto do lixo produzido pelo ser humano. Que atitudes cada pessoa deve tomar para que não haja lixo no mar? Muitas atitudes que o ser humano tem que tomar. Uma delas é descartar o lixo em local apropriado para reciclagem. É hora de pensarmos em promover ações de cidadania e de sustentabilidade, não acha? Uma pena. Mas podemos reverter sim essa situação. Vamos para a página 58. Neste capítulo, você vai refletir sobre o impacto de nossas ações cotidianas na natureza e continuar estudando estatística, analisando, construindo tabelas e gráficos. Tabelas e gráficos. Plástico é o maior desafio ambiental do século XXI, segundo a ONU Meio Ambiente. Um material que foi criado para salvar vidas animais, hoje é o responsável pela morte de 100 mil animais marinhos a cada ano. Sim, o plástico. Segundo a reportagem especial do National Geographic, o material foi desenvolvido no fim do século XIX para substituir produtos feitos a partir de marfim dos elefantes. Naquela época, o substituto foi um plástico feito de celulose. No entanto, esse material foi posteriormente desenvolvido a partir do petróleo para barateá-lo e garantir mais qualidade e durabilidade. Essa reportagem foi da fonte, é o jornal Estado de São Paulo, dia 8 de junho de 2018. O descarte incorreto de materiais plásticos, como o despejo desses materiais nas águas, resulta na poluição de mares e oceanos. Os animais marinhos podem acabar engolindo o lixo plástico acidentalmente ou por confundi-lo com alimento. Quando não são engolidos, artefatos plásticos como redes, canudos, pulseiras podem prender, mutilar ou asfixiá-los. Esses são alguns exemplos de situações
que matam milhares de animais marinhos todos os anos em razão da poluição de mares e oceanos. Observe a imagem ao lado. Redes podem matar animais marinhos por asfixia. Uma pena. Número 1. De acordo com os textos, faça o que se pede. Escreva os séculos citados utilizando algarismos. Então, século 21, vai escrever em algarismo. 2 dezenas e 1 unidade. Século 19, 1 dezena e 9 unidades. A turma número 2. A turma do terceiro ano de uma escola resolveu fazer uma pesquisa para saber quantos canudos e copos descartáveis eram utilizados pelos alunos durante um mês. A pesquisa foi feita durante o mês de abril e o resultado foi organizado na tabela a seguir. E é uma tabela de dupla entrada. Ela apresenta, para cada mês, apresenta-se a quantidade de copos consumidos e a quantidade de canudos consumidos. Então, para um mês, tem 2 informações. Vamos ler o título da tabela. Quantidade de descartáveis plásticos utilizados pela turma do terceiro ano. Bom, mês. Foi no mês de abril foi feita a pesquisa. Quais são os descartáveis? Copos e canudos. Então, no mês de abril, foram descartados 1.520 copos e 1.680 canudos. Fonte, turma do terceiro ano. Sabendo que o consumo de produtos descartáveis feitos por material de plástico contribui para a poluição de mares e oceanos, os alunos fizeram na escola uma campanha de conscientização para a redução da utilização de descartáveis plásticos durante todo o mês de maio e no mês de junho. No mês de junho, realizaram uma nova pesquisa, cujos resultados foram inseridos na tabela. Então, foi inserido o resultado do mês de junho. Então, abril, nós já observamos, fizemos a leitura. Em junho, o consumo de copos descartáveis caiu em relação ao mês de abril. 400 copos foram utilizados e 450 canudos. Então, em abril, 1.520 copos foram utilizados e 1.680 canudos foram utilizados. Depois da campanha de conscientização, foi feita uma nova pesquisa e em junho diminuiu a quantidade de copos utilizados. De 1.520 foi para 400 copos e de 1.680 canudos para 450. Número 3. Com base nas informações da tabela, a campanha de conscientização feita na escola deu certo? Só de observar, né? No mês de abril, a quantidade de copos que foram descartados e no mês de junho, houve uma redução. Se houve uma redução, canudos também, de 1.680 para 450. Se houve uma redução, é porque surtiu um efeito positivo, né? 4. Calcule a quantidade de copos e de canudos que foram reduzidos de abril para junho. Então, nós vamos fazer primeiro copos, depois canudos, porque ele pede copos e canudos. Ele quer essa diferença de quanto foi a redução. Então, 1.520 menos 400.
arma e resolva essa subtração aqui. E canudos? 1.680 menos 450. Resolva e vamos observar de quanto. Vamos calcular de quanto foi essa redução. A redução dos copos, fazendo a subtração de 1.120 copos. E de canudos, a redução foi de 1.230. Então, resolvendo as duas subtrações, vamos para a página seguinte. Observe que a tabela foi ampliada para inserir mais informações. Então, tem informações da quantidade de copos, temos as informações de canudo, agora mais uma coluna com o total. E na linha também, tinha o mês de abril, mês de junho e agora acrescentou o total. É a mesma tabela, quantidade de descartes plásticos utilizados pela turma do terceiro ano. Ao observar essa tabela, nós podemos resolver várias situações a partir dos dados que a tabela apresenta. Quantos descartáveis foram utilizados no mês de abril? Quantos descartáveis, então? Copos, 1.520, mais canudos, 1.680 no mês de abril. E colocando o total de 3.200. Quantos descartes de copos e de canudos no mês de descartáveis foram utilizados, na verdade, no mês de junho? Então, 400 mais 450, vamos colocar o total, 850. Também tem outra questão. Quantos copos descartáveis foram utilizados nos meses de abril e de junho? Agora, nós vamos ver a coluna, somando os copos que foram utilizados, 1.520 mais 400, 1.920. Outra questão. Quantos canudos foram utilizados nos meses de abril e de junho? 1.680 mais 450, 2.130. Então, podemos fazer a operação linhas, colunas. Linhas, coloca o total do mês de abril, junho, total no mês de junho. E nas colunas, somando o total de copos, somando o total de canudos. Então, essas informações são as somas das respectivas linhas e colunas. Letra B é para fazer as operações, tá? Total de copos, total, uma adição. Total de canudos, é uma adição. Arme resolva a adição. Descartáveis utilizados em abril, agora são os copos mais os canudos. E descartáveis utilizados em junho, copos e canudos. Então, são 4 operações de adição que vocês vão realizar. Depois de feitas 4 operações, é só completar o item C. Complete o texto a seguir com base nas informações da tabela. A turma do terceiro ano utilizou o total de quantos copos descartáveis? Tá lá. O total, como você já fez a conta, o total é 1.920 copos e 2.130 canudos descartáveis nos meses de abril e de junho. No mês de abril,
A turma do terceiro ano utilizou 3.200, agora já é o total, de descartáveis plásticos. E no mês de junho, 850 descartáveis plásticos. Então, com os dados da tabela, completou o item C. D. Com base no resultado da pesquisa, a turma do terceiro ano conseguiu contribuir para a diminuição da poluição? Justifique sua resposta. Claro, né? Houve uma diminuição do uso dos descartáveis, tanto os copos quanto canudos. Então, realmente contribuiu. A página 61 é uma atividade que vai ser de tarefa de casa na seção Sonar. Você sabe tudo sobre reciclagem? É um teste, tá? Para você vai responder cada afirmativa dessa, se é verdade ou se é mito, ou se é mentira, é um mito, tá? Leia cada uma das afirmativas a seguir e julgue se é verdadeiro, né? Se é verdade ou se é mito. Depois, confira com seu professor as respostas e pinte o quadradinho de verde se você acertou e de vermelho se você errou. Então, tem as afirmativas, vocês vão ver se acertou, pinta de verde. Ah, errou, pinta de vermelho. Aí depois vocês vão conferir suas respostas, tá? Confere com o familiar. Se pintou 5 ou 6 quadradinhos de verde, você é um especialista em reciclagem, hein? Parabéns! Se pintou 3 ou 4 quadradinhos de verde, você é um cidadão que às vezes se preocupa com reciclagem. Se pintou menos de 3 quadradinhos de verde, você precisa se preocupar mais com a reciclagem. Então, agora você assistirá a um vídeo que explicará como organiza dados em tabelas. É essa aula de hoje, organizar dados, né? Mês de abril, mês de junho total, copos, canudos total. Dados em tabelas, tá? Presta atenção no vídeo que vale a pena. Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito de dados em tabelas e gráficos. E, para isso, vamos realizar uma pesquisa na prática. Aqui nós temos a professora Joana e ela fez uma pesquisa com sua turma. E ela quer saber a disciplina favorita de cada aluno. E ela perguntou a cada um e foi anotando em seu caderninho. Os que gostam de matemática são esses alunos aqui. Os que gostam de português são esses alunos. E os que gostam de ciências são esses alunos aqui. Ou seja, ela fez uma pesquisa, uma investigação a respeito da disciplina favorita. E vamos ajudar a professora Joana a organizar esses dados através de uma tabela? Eu posso começar aqui construindo a minha tabela, colocando as minhas linhas. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5 linhas. Deixa eu completar aqui e apagar aqui. Eu posso completar agora com as colunas e eu vou colocar 1, 2, 3 e 4. E aqui eu posso colocar a minha disciplina, que vai ser uma variável categórica. Isso porque
aqui nós vamos ter matemática, português e ciências. E aqui eu posso dividir os meninos e colocar aqui as meninas. E eu ainda posso colocar o total aqui. Eu acho que aqui fica bem claro. As disciplinas, elas são variáveis categóricas, ou seja, elas são categorias, qualidades. E os meninos e as meninas são variáveis numéricas, porque nós vamos nos referir às quantidades. Então, vamos lá. Analisando a lista da professora Joana, nós temos as crianças que gostam de matemática, que são a Júlia, o Roberto e a Larissa. Então, nós temos um menino e duas meninas que gostam de matemática. Na disciplina de português, nós temos a Lorena, a Amanda, o Ricardo, o Felipe e o Nicolas, sendo que nós temos uma e duas meninas que gostam de português e 1, 2 e 3 meninos que gostam de português. Agora, se nós olharmos para a disciplina de ciências, nós temos a Elaine, o Newton, a Sofia, a Rebeca, o Gerson, o Gabriel e a Bruna, sendo que de menina nós temos 1, 2, 3 e 4 meninas. Então, 4 meninas gostam de ciências. E os meninos, nós temos 1, 2 e 3 que gostam de ciências, sendo que nós temos um total de 7 meninos e temos um total de 8 meninas, que dão um total de 15 alunos. Além disso, se nós olharmos essa linha aqui, nós temos um total de 3 alunos que gostam de matemática. Se nós olharmos a segunda linha, nós temos um total de 5 alunos que gostam de português. E, por fim, se nós olharmos a terceira linha, nós temos um total de 7 alunos que gostam de ciências. Eu ainda posso colocar aqui como total de alunos, né? Tá vendo? Essa organização em tabela, ela nos ajuda a tirar várias conclusões. Você pode ver quantos meninos gostam de matemática, quantos gostam de português, quantos gostam de ciências, ou quantas meninas gostam de cada uma das disciplinas, o total de meninos de uma turma, ou o total de meninas, ou o total de alunos dessa turma, né? Ou até mesmo quantos alunos gostam de matemática, quantos alunos gostam de português e quantos alunos gostam de ciências. Essa organização é muito mais precisa do que essa organização. Por isso, é importante saber organizar os dados em uma tabela para que a nossa conclusão seja mais precisa. Mas nós vamos continuar falando isso na próxima aula. Até a próxima, pessoal! Por hoje é só. Até a próxima aula!